em administração desta coletividade. De acordo com o regulamento deste debate, as regras para este bloco serão as seguintes. Do mesmo modo que no primeiro bloco serão utilizadas duas urnas. Na primeira estará o nome dos candidatos, na segunda as perguntas preparadas pela produção da emissora. A sequência em que os candidatos responderão será estabelecida por sorteio da primeira urna e as perguntas dirigidas a cada candidato pelo mediador serão sorteadas da segunda urna. Da mesma forma que no bloco anterior, isto ocorrerá em duas rodadas subsequentes. Todos responderão à primeira pergunta e, em seguida, todos responderão à segunda pergunta. Cada candidato disporá de um tempo máximo de 2 minutos para responder a cada uma das perguntas deste bloco que lhe for dirigida. E vamos ao sorteio pela ordem. Primeiramente, sorteamos a pergunta. A primeira pergunta será sobre saúde. A área da saúde pública tem enfrentado, pode-se dizer que em todo o país, uma série de problemas graves. E o município de Bom Jesus do Itabapoana não é nenhuma exceção no que a isto se refere. Diante disto, a pergunta é a seguinte: sendo eleito, como pretende o candidato encaminhar a solução dessas dificuldades, sobretudo no que se refere à realização de exames de média e alta complexidade que tem se constituído num tormento, sobretudo para a população de baixa renda? Responderá a esta pergunta por sorteio o candidato Paulo Portugal. Existe um protocolo, igual você, quando a gente faz um concurso de Miss, mulher mais bonita do mundo, existe nós na medicina, na área de saúde, tanto na parte de medicina preventiva como na parte de pronto-socorro, um protocolo de Manchester, quem ganhou esse concurso de Miss foi um estado da Inglaterra que tornou-se mais barato o atendimento e melhor o atendimento para minorar o sofrimento desse povo que está esperando aí, em frente um pronto-socorro, um médico de família. E um critério, um assistente social e enfermeira fazendo um acolhimento. E isso é feito com tipo um selinho. O azul, quando a doença não é muito grave. O selinho verde, quando você coloca ali aquele exame, qualquer preço, onde for, tem que ser feito mais rápido. Mas tem um selinho laranja, de cor laranja, que é urgência, quer dizer, pode levar à morte se você não cuidar. E tem um selinho vermelho, que é a morte eminente. Vai morrer se você não cuidar rápido. Então no mundo, cada um apresentou um trabalho, como era no país. Isso ficou há 10, 20 anos. E esse estado da Inglaterra, protocolo de Manchester, que ganhou. Nós estamos utilizando, implantei em São Paulo, lá na região do Vale da Ribeira, divisa com o Paraná, e está dando certo. Não precisa mais ficar esperando no Sandu, perto, desde que faça, demora um pouco, se for secretário, não faz nada depressa implantar um projeto desse, mas nós implantamos lá e está dando certo. Ou seja, a prioridade não é rico, pobre, ninguém tem plano, a prioridade é o que é emergente e necessidade. É a saúde da pessoa, não o grau e a classe social desse doente. Então, o protocolo de Manchester, eu pediria que todos dá uma olhada, que é a solução para nós implantarmos. Muito obrigado. Bom Jesus estava fora. A segunda pergunta, também da produção, neste bloco, é sobre meio ambiente. Várias experiências foram feitas com o propósito de proteger e recuperar o rio Itabapoana, inclusive a do consórcio Monagé, que reuniu os municípios localizados na bacia deste rio, que margeia a nossa cidade. Apesar disto, o rio continua sendo poluído e, no ritmo que vai esse processo, corre o risco de se tornar, num futuro próximo, um curso d'água do qual não se poderá nem mesmo captar a água suficiente para se revir à sua população. E disto é que vem a indagação. De que modo pretende o candidato agir, na hipótese de que seja eleito prefeito desta cidade, no sentido de enfrentar um problema dessa grandeza? Quais são as ações concretas que podem ser empreendidas em relação a isto? A pergunta responderá
por sorteio, o candidato Savinho. Bom, eu acredito que o problema do Rio Itabapoana não é um problema só de Bom Jesus. Na verdade, porque o Rio também não nasce aqui. Na verdade, somos as últimas cidades onde o Rio passa é Bom Jesus. Nós temos que trabalhar de forma integrada. Proteção das nascentes, proteção das margens, proteção, conservação e resgate da mata ciliar. Enfim, nós temos que trabalhar em forma de consórcio. Eu acredito muito na forma de consórcio como uma fonte realmente eficiente de resolutividade das questões dos municípios. Então, o projeto Managé, na época, realmente não deu certo, mas é porque não deu certo o projeto Managé que a gente não pode tentar outros projetos de forma consorciada com todos os municípios que fazem parte da cadeia do Rio Itabapoana. Eu acredito que é um problema de todos, não é um problema só de Bom Jesus. E resolvendo o problema de forma consorciada, de forma associada aos outros municípios, aí sim nós vamos resolver o nosso problema, da nossa população, que Bom Jesus realmente vem sofrendo. É preocupante a questão do Rio Itabapoana. Temos que trabalhar em parceria com as usinas. Nós temos aqui praticamente de 3 ou 4 represas aqui para cima. A gente tem que conversar mais com essas usinas, chamá-las para dentro do processo e para dentro do problema, para que elas entendam que elas fazem parte de tudo isso. E não somente estão aqui para gerar energia e ganhar dinheiro. Então, como prefeito, eu vou agir assim, com muito diálogo, muita conversa com esses parceiros, muita conversa com os municípios e conversa com as usinas que ficam aqui em cima, para que nos ajude a resolver de uma vez só esse problema do Rio Itabapoana. Muito obrigado, candidato. A pergunta seguinte deste bloco diz respeito à educação e esporte. A educação, como se sabe, é uma peça fundamental no desenvolvimento da sociedade e, até certo nível, uma responsabilidade das administrações municipais. Os resultados do processo educacional são aferidos pelos indicadores do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E é daí que vem a pergunta. Qual é a proposta do candidato para, em sendo eleito, que o município de Bom Jesus do Itabapoana consiga melhorar as condições de sua educação e elevar o seu índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB? Quem responde a esta pergunta é o candidato Samuel Júnior, da coligação Acorda Brasil. Com 2 minutos, candidato. Bom, eu sou obrigado a iniciar dizendo o seguinte, com todo respeito ao meu colega Roberto Elias Tatu, ao contrário do que o candidato a prefeito falou aqui na rádio, em entrevista concedida recentemente, Bom Jesus tem um excelente quadro de professores competentes, apesar de mal remunerados, mas não é verdade que boa parte dos alunos deixa a rede municipal de ensino analfabeto, como foi dito. Eu peço perdão a ele por ter que dizer isso, mas nós precisamos mais valorizar os profissionais que estão dentro e fora das salas de aula. Agora, a Secretaria de Educação ela pode muito mais do que eu estou fazendo hoje, se ela trabalhar em parceria com a Secretaria de Esporte, como eu disse aqui em outra resposta. E essa juventude, ela precisa muito, esses jovens, esses alunos, precisam muito dessa interatividade entre educação e esporte, porque nós sabemos que a Secretaria de Esporte não tem também aqueles repasses constitucionais que são obrigatórios, como é na educação, para vir para a Secretaria de Esporte. Mas, na verdade, a Secretaria de Esporte poderia trabalhar em parceria com a educação, usando da criatividade, usando da mão de obra, e a educação entraria com dinheiro. E, com isso, as quadras do município estariam em melhores condições para trabalhar com essa gestão compartilhada, vamos dizer assim. Eu sei que a Secretaria de Educação vem sendo bem administrada. Eu, como prefeito, faria alguns ajustes. Com certeza, nem tudo que está lá me agrada, porque existem mudanças que precisam ser feitas, mas a Secretaria de Educação, se trabalhada de forma mais compartilhada, como eu disse, para o esporte, esses alunos certamente teriam uma condição muito melhor no seu desempenho. Muito obrigado, candidato. E eu devo me desculpar com o candidato, porque ao anunciá-lo, eu disse
coligação Acorda Brasil. Talvez seja um desejo meu de que o Brasil todo acorde, mas a coligação é Acorda Bom Jesus. E a próxima pergunta será respondida pelo candidato Roberto Tatu e trata de responsabilidade fiscal, candidato. Com o advento da lei de responsabilidade fiscal, o administrador público tem que observar os limites que lhe são impostos pela Constituição no que diz respeito à realização de despesas. Ao mesmo tempo, está sujeito a investir percentuais específicos da arrecadação em áreas como saúde e educação. Além disto, ainda está sujeito, não poucas vezes, a cumprir determinações judiciais que dizem respeito ao atendimento médico-hospitalar de pacientes que dele necessitam. Em virtude disto, a pergunta que a produção lhe faz é a seguinte: como entende o candidato que possa ser enfrentado esse evidente conflito entre o que estabelece a lei e o que determina a justiça, que busca tutelar os direitos e garantias individuais, sem considerar os limites impostos ao gestor público pela lei de responsabilidade fiscal? Por favor, como é que o senhor enfrentaria esse problema, se fosse o caso? Modéstia à parte, eu sou estudioso da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, e realmente ela demonstra alguns conflitos com a Justiça, visto a alta demanda de mandatos judiciais para se conseguir um medicamento hoje na Prefeitura de Bom Jesus. O cidadão chega à secretaria, se não tiver na farmácia municipal, ele tem que ir ao fórum para requerer uma ordem judicial para conseguir esse remédio. Quanto à lei de responsabilidade fiscal, claro que cumpriremos todos os índices, e modéstia à parte, eu sei a grande maioria deles de cabeça. Mas eu gostaria de voltar um pouco na resposta anterior dada pelo meu amigo Samuel Júnior, que até é uma excelente oportunidade para esclarecer, nessa entrevista de rádio que eu dei, citando a questão de alguns alunos. Esses alunos a que eu citei, eu me reúno periodicamente com os pais desses alunos, portanto eu não estou mentindo. Tem alguns alunos que requerem uma necessidade especial, uma atenção fora da sala de aula, e não estão tendo. Vou além. Eu vou fazer de tudo, enquanto prefeito, para acabar com essa aprovação automática, que é um crime contra a educação do nosso país. E já tem proposta que está para ser vigorada no Brasil para acabar com isso. Portanto, está esclarecido. Eu tenho duas grandes referências em minha vida, que é minha avó Gilda e meu avô, Dr. Edson Chaves. Ela foi professora durante mais de 40 anos, no Colégio Rio Branco e no Colégio Padre Melo. Meu avô, Dr. Edson Chaves, professor no Padre Melo por mais de 30 anos. São duas das maiores referências da minha vida pessoal. Portanto, e mais do que isso, o professor precisa ter um salário digno para ele chegar dentro da sala de aula com muito prazer para trabalhar. E outra coisa é a estrutura que eles precisam ter dentro da sala de aula. Não precisa ter colégio caindo. Não estou dizendo que é o caso de Bom Jesus. Mas aquela entrevista especificamente me referia a esses alunos que requerem atenção especial fora da sala de aula. Obrigado, candidato. Nós vamos agora fazer a segunda rodada dentro deste bloco e obedecendo a ordem de sorteio que já foi estabelecida ao início do bloco. A pergunta vem da produção, como todas as demais deste bloco, e trata agora de assistência social. Essa pergunta será respondida pela ordem já estabelecida pelo candidato Paulo Portugal. Nos últimos anos, o governo federal implementou uma série de programas assistenciais e assistencialistas que, trazendo ou não trazendo os benefícios apresentados para eles, serviram e têm servido como instrumento de barganha ou moeda de troca no âmbito político-eleitoral. É necessário que existam programas de assistência social, mas não é desejável que o administrador público os transforme em programas assistencialistas. É disto, portanto, que decorre a pergunta. Como pretende o candidato compatibilizar o atendimento social à população, em particular à população mais carente, sem que este atendimento se transforme numa espécie de assistencialismo com propósitos outros, que não os de resolver os problemas sociais? Particularmente, eu fui um estudante e em Carabuçu
Comecei primeiro plantando tomate e pimentão. Um minutinho só. Estava sem som? Estava sem som, candidato? Vamos... Não, estava com som? Vamos restituir o tempo do candidato, porque eu não sei ouvir aqui o retorno. Por favor. Nós vamos zerar o cronômetro, porque não sei ouvir o som. Eu nasci em Carabuçu, meu pai era hortigranjeiro na época, e como é que pode, eu ficava imaginando. Lá um dia apareceu uma sirene, quer dizer, eu podia ser um bombeiro hoje, um policial ou um médico. Nós corremos aqui, eu vi aquela sirene, achei bonito. E hoje, modéstia à parte, sou médico. Eu acho que essa oportunidade tem que ser dada a todo cidadão brasileiro, principalmente em Bom Jesus. Eu acho que esse tipo de assistencialismo ele tem que ser dado até um certo ponto. Depois, essa pessoa, essa família tem de viver pelo seu próprio emprego. E só através, acredito, se existe um problema em Bom Jesus e no Brasil, é a educação. Você só tem uma profissão melhor para remunerar, uma remuneração melhor para tratar da sua família, os seus filhos ganhar mais do que os pais, do que nós ganhamos, os netos ganhar mais do que os seus avós, que é o que nós queremos, nós ficamos felizes quando a gente vê um filho nosso ganhando mais do que a gente. É só através da educação. E aqui em Boa Vista nós tivemos a marca do nosso primeiro governo, trabalhando junto com os reitores, com os professores, o idealismo de Delfonso Bastos Borges, da liderança de Boa Vista, fundar o Colégio Agrícola, aqueles outros colégios, que nós tínhamos bons colégios, Rio Branco, Zé Nezinho, Antônio Honório, e aqui saíram muitas pessoas. Agora nós estamos sentados nessa mesa aqui, que nós tivemos essa oportunidade de estudar. Temos de dar oportunidades iguais, todas as oportunidades iguais àqueles que têm dinheiro ou que não têm. Isso, nosso imposto que nós pagamos, é para dar, pode quem quiser subir mais ou menos, estudar mais ou menos. Mas a oportunidade no início tem que ser para todos. Essa é a posição do nosso governo, se for eleito prefeito, é prioridade. Você vê que o que aconteceu agora esse dia, 40% de Bolsa Família estava sendo dada ao parente de um político, parente de um outro, do outro. Então isso prejudicou até esse plano, que é um plano excelente. Você dá uma assistência alimentar. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Na sequência, vai responder o candidato Savinho, pelo sorteio anterior. E a pergunta que vem é a seguinte: habitação. Considerada a topografia típica de Bom Jesus e do Itabapoana, é preocupante a ocupação desordenada que vem ocorrendo nos morros e encostas do município. E, por outro lado, não se pode ignorar que o problema da habitação se torna mais agudo a cada dia, como em qualquer cidade que esteja aumentando a sua população. Sendo assim, indaga-se ao candidato: como resolver a questão habitacional na cidade de Bom Jesus do Itabapoana e, ao mesmo tempo, estabelecer limites à ocupação desordenada dos espaços urbanos? 2 minutos, candidato. É um problema, a ocupação desordenada realmente é um problema preocupante, não é um problema exclusivo de Bom Jesus, é um problema que todas as cidades do país vivem hoje. Eu acredito muito numa parceria com o governo federal, principalmente, com o governo do estado. Infelizmente, nessa altura do campeonato a gente não pode contar, mas é buscar recursos para viabilizar áreas de construção para casas populares, é o principal hoje. Na atual gestão, tivemos a oportunidade de construir cerca de 150 casas populares na Nova Bom Jesus, com infraestrutura. Ali foi instalado um CRAS, uma quadra, enfim, foram feitos vários investimentos naquela localidade. Então, o que tem que se fazer é aumentar a fiscalização realmente para que quando a pessoa tente iniciar a construção irregular, realmente tenha uma fiscalização efetiva para que impeça essa ocupação desordenada. Porque a ocupação desordenada não é só um problema da falta de habitação. Ela, uma vez instalada, a ocupação pode gerar uma série de danos e transtorno para a própria família que está ali. Áreas de risco, situações emergenciais, enfim, é um problema crônico que a gente precisa encarar de frente, sem medo de tomar atitudes fortes para que isso não aconteça. E realmente a fiscalização e uma política pública de busca de recursos junto ao Ministério das Cidades, enfim, todos os órgãos necessários para que a gente viabilize financiamento público em áreas para que a gente possa aumentar e destinar casas populares para toda a população que necessite realmente em Bom Jesus do Itabapoana. Muito obrigado, candidato. A pergunta seguinte,
será respondida pelo candidato Samuel Júnior. Da coligação Acorda Bom Jesus. Acorda Brasil também. Finanças públicas. É comum, no curso das campanhas eleitorais, que a publicidade de muitos candidatos acene com a implantação e implementação de projetos, não poucas vezes implicam em despesas de grande vulto. Paralelamente a isto, há uma sabida redução na receita dos municípios, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, pela significativa redução na arrecadação dos royalties do petróleo. Sendo isto considerado, fazemos uma pergunta dividida em duas partes. Como pretende o candidato administrar, caso seja eleito, precisando conviver com esta realidade? E como promoverá os cortes necessários para o funcionamento da máquina administrativa? 2 minutos, candidato. Bom, em primeiro lugar, o município precisa de melhorar a sua arrecadação. Um minuto. Não, 1 minuto. Nós vamos devolver o tempo do candidato. Um minuto, vamos devolver o tempo do candidato. Pronto, candidato. Na minha opinião, e na atitude, no momento, na oportunidade de administrar o município, eu acho que o município deveria de imediatamente melhorar a sua arrecadação através de uma revisão, tomando algumas medidas logo de início com relação à avaliação dos imóveis, por exemplo, no momento da transferência de um imóvel para outra pessoa, que é o imposto ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Hoje é feita uma avaliação muito aquém do valor de mercado. Isso muitas das vezes para beneficiar um cidadão, amigo, ou apadrinhado, e com isso o município perde receita. Existe também uma distorção muito maligna, vamos dizer assim, com relação à cobrança desse imposto, também do ISS, que uns pagam e outros não, e a gente precisa de dar o exemplo. O município ele precisa de cortar despesas para a gente encarar essa realidade, essa taxa de iluminação pública que hoje é cobrada de alguns e de outros não, por apadrinhamento político. Então tem que ser feita uma revisão imediata na arrecadação desses impostos, cortar despesas drasticamente, mas cortar onde está vazando pelo ralo, vamos dizer assim, excesso no gasto com combustível, muitas das vezes excesso e descontrole na compra de alguns produtos. Eu colocaria uma central de compras, onde a compra de produtos, seja de combustível, pneu, peças, deveria passar por uma central de compra para ter melhor preço. E só mesmo a melhoria na arrecadação e um corte de despesas daria condições ao administrador para que ele possa administrar o município em condições satisfatórias. Obrigado, candidato. E a última pergunta deste bloco será respondida pelo candidato Roberto Tatu, e que trata, candidato, de fiscalização sanitária. Fiscalização sanitária. Sabes que existe um projeto para a criação de um centro de zoonoses ou algo do gênero há vários anos, que há vários anos mora em alguma gaveta da burocracia municipal. Ao lado disto, a cidade de Bom Jesus do Itabapoana convive com um problema preocupante, que é a quantidade de animais abandonados em ruas por pessoas irresponsáveis e inconscientes do que isto pode significar no âmbito da saúde pública e no que resulta em sofrimento para os próprios animais. É, pois, por isto que fazemos ao candidato a seguinte pergunta: o que propõe o candidato para encaminhar a solução desse problema, que tem relação direta com a disseminação de doenças e contribui para o aumento da própria população dos animais de rua, realimentando o ciclo de animais abandonados e agravando suas consequências? Bom, primeiramente eu quero até parabenizar a Prefeitura por ter aberto uma associação de proteção aos animais. Mas nós precisamos avançar nesse sentido. Nós não podemos somente
vacinar os animais e deixá-los que eles voltem para as ruas. Eu entendo que a iniciativa é de bom grado. Eu posso falar isso porque as pessoas às vezes até brincam comigo, porque eu tenho um carinho muito grande pelos animais. Eu tenho um cachorro que eu trato como se fosse um irmão. Eu digo isso brincando, mas eu tenho muito carinho pelos animais. Acredito que, se não houver um controle maior, acredito que haja uma propagação muito grande de doenças e, infelizmente, afeta a nossa população. Portanto, repito, tenho a humildade de reconhecer o candidato sábio, a iniciativa, não sei de quem foi, de criar a associação, mas nós precisamos avançar nesse sentido. Não podemos somente vacinar os animais e soltá-los para as ruas de novo. Muito obrigado, candidato. No próximo bloco, nós teremos dois segmentos. O primeiro segmento, seguido de um intervalo, e o segundo segmento. E em ambos os segmentos, as perguntas serão dirigidas de candidato a candidato, da forma como já especificado no regimento. No primeiro,